Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Estamos aqui na penúltima mensagem dessa tarde, será 5, né? Já falamos. Mas aqui, todas as mensagens são importantes, todas as 5, essa pode falar que é uma das mais importantes, porque tem uma experiência forte aqui, pessoal. E essa palavra já vou te recomendar, você deve receber tanto o short dela aqui, que eu vou ler agora, na quarta-feira, hoje é domingo. Daqui a segunda, terça, quarta, 3 dias, né? De hoje a 4 dias ou 3 dias, você conta aí. Domingo, segunda, terça, 3 dias, né? Na quarta-feira você deve receber. Como eu falei que a outra você receber na segunda, essa você deve receber na quarta. Se Deus quiser, se não houver nenhum imprevisto, a gente vai fazer o possível de receber essa palavra. Tem uma experiência aqui interessante. Salmo 132. E outra coisa, para mim é um dos salmos mais lindos que existe na Bíblia. Dos salmos. São 150, você sabe. Esse salmo eu não falava assim há um tempo atrás. Você lê esse salmo, que tem coisa muito preciosa aqui. Se você não leu, leia. São 18 versículos. Vou ler todo aqui. A mensagem não vai ser longa, não pode. Eu não posso, né? Estou dentro de um horário aqui. Mas preste atenção, é mensagem para compartilhar, tá? É experiência para compartilhar. É para orar também por esse assunto. Vou te trazer. O tema: Davi fez votos ao poderoso Jacó, dizendo. Parte 2, que eu já falei esse salmo em algum lugar aí dos 110, dos 1.100 vídeos, você vai encontrar aí algum lá esse Salmo 132. Muito bom, tá, pessoal? Vamos lá então a leitura? É um salmo grande, mas não é muito grande não. São 18 versículos, mas tem versículos curtos aqui, quer ver? Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei, olha bem que coisa pessoal, presta atenção aqui, certamente que não entrarei na tenda da minha casa, olha o que ele falou, nem subirei à minha cama, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos dos seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso e à arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, o teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes dei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. De quem? De Davi. Está falando de Jesus, mas fazendo profeticamente falando de Jesus também. Davi, você já ouviu, vai ouvir de mim falar também que Davi é um tipo de Jesus, tá, pessoal? Naquele que não pecou. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua luz. Esse salmo de Davi, pessoal, você vai entender, você vai ler aqui, você vai entender que uma hora parece que está falando, tem uma hora que tem outra pessoa falando. Por quê? Porque Davi, naquele que não pecou, é um tipo de Jesus. Ele foi rei, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Tá, pessoal? E ele é rei, você sabe, ele vai vir reinar. E não foi assim para Israel, na época, mas ele vai vir e vai sentar no trono de Jerusalém. Que ele veio para reinar, mas foi rejeitado pelo povo dele. E Davi também era profeta, sacerdote e rei. Por isso que ele era o tipo de Jesus, pessoal. Tá bom, pessoal? Pessoal, Davi fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo. Agora que tem o interessante, por que essa palavra? Você vai entender por que você vai orar por essa situação que eu vou colocar aqui e você vai compartilhar. Você vai compartilhar esse vídeo. E você vai orar também por esse assunto que eu vou te trazer aqui agora. Muito importante. Olha bem como é que Deus traz a palavra para te abençoar. Essa palavra não estava no projeto até hoje de manhã entregar. Nem ontem, quando eu preparei, estava passando. Foi aqui no serviço que Deus me deu essa palavra
Aí eu anotei no rascunho, passei ali, preparei, busquei a mensagem para trazer para te abençoar, pessoal. Aqui, ó, já foi o tempo já, quase um minuto, pessoal. Para você fazer um voto agrada o Senhor, o que você acha? Momentos após ter chegado aqui do serviço e ter colocado as coisas em ordem, me coloquei de joelhos para orar ao Senhor, pedindo que Deus viesse nos abençoar grandemente no decorrer desse dia de trabalho, porque está fechado o culto. Isso nos proporciona condições de nos dedicar mais ao Senhor, preparando e gravando as mensagens para abençoar a sua vida, seguidor desse canal. Quando o Senhor me tocou para orar em favor de uma jovem que sofre de uma doença rara, ou doenças raras, que tem se tornado uma grande provação para ela e família. Quando o Senhor trouxe ao meu coração de que a sua cura, o seu milagre, virá a partir, presta atenção nisso aqui é importante, ó, a sua cura, o seu milagre virá a partir do momento que ela fizer e cumprir um voto ao Senhor. Olha que coisa linda, pessoal. Eu estou orando ao Senhor pelo trabalho. Geralmente eu não faço oração assim, eu faço mais relação ao trabalho aqui. Deus me tocou para orar por essa jovem, que é filha de um pastor amigo meu. Pessoal, quando o Senhor então fala, traz essa revelação, a partir do momento que ela fizer e cumprir um voto ao Senhor, ela será curada dessa enfermidade. Pessoal, doenças raras, que não é fácil. Logo mais tarde, o Senhor me trouxe a figura de Ana, que recebeu de Deus um filho varão a partir de um voto que ela fizeram. Você viu lá na Bíblia? Pessoal, o Deus nosso é o Deus da Bíblia. Não sei porque muita gente tem dificuldade de entender isso. Deus não mudou em nada, pessoal. Deus continua o mesmo. O Deus de Israel é o Deus da sua igreja fiel hoje. A igreja do Senhor, que eu espero que você que está me ouvindo faça parte dessa igreja. Se não faz, busque o quanto antes fazer parte da igreja universal, a igreja invisível, que vai reinar com Jesus nas bodas do Cordeiro. Vamos assistir esse mundo em grande tribulação. E isso está para acontecer em breve, pessoal. Tá bom? Então veja bem, Davi fez votos ao Senhor, poderoso Jacó, dizendo, parte 2, que eu já entreguei essa palavra. Você está entendendo por que você vai querer compartilhar esse vídeo? Por que você vai querer deixar os comentários, deixar o seu like? Por causa disso aqui, ó. É uma mensagem que vem através de uma experiência. Eu não estava nem planejando trazer essa palavra. E outra coisa, eu pensei nessa palavra de Ana, mas é uma palavra que é mais conhecida, que você já ouviu falar. Quem não conhece a história de Ana? O voto que ela votou ao Senhor, olha, ela era estéril. Ela era estéril. E pelo jeito, não diz claro, mas ela tinha uma idade já boa também. E ela chorou no tempo orando, e ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me dá um filho, e ela vai pedir um filho varão ainda. Eu vou consagrar esse filho ao Senhor. E o Senhor atendeu a oração de Ana e deu a ela um filho varão. E foi Samuel, que foi profeta, foi juiz e foi sacerdote, pessoal. Olha que coisa linda. Ela pediu um filho que ela ia dedicar para o tempo, que ela queria ser um filho sacerdote. E além de sacerdote, ele foi juiz. Era juiz, ela julgou há muito tempo. E foi profeta muito honrado. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel, Deus deixou cair por terra, honrou ele como profeta. Filho de que? Da oração. O resultado da oração de Ana, que era estéril, pessoal. E o resultado de que? De um voto. Você já fez voto ao Senhor? Você acha que não é de Deus? Está aqui. Davi fez voto ao Senhor. Davi é tipo de Jesus, pessoal. O que ele falou aqui? No versículo 2, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Deus, Jacó, dizendo, qual foi o voto que Davi fez? Que ele não queria entrar na tenda da casa dele, nem subir a cama que ele dormia, nem daria sono aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ele estava se referindo a quê? Quando ele falou, Deus morar, em que ele estava falando? Da arca, porque a arca da aliança era simbolizar a presença de Deus. Israel, os profetas, os reis tementes a Deus, eles temiam diante da arca. É tanto que uma vez caiu na terra inimiga lá e fez uma mortandade tremenda lá, porque eles
começaram a jogar para se livrar de qualquer, pelo amor de Deus, leva essa arca de volta, que nós não estamos mais. Aonde ele botava, matava a gente. Porque era a presença do Senhor e estava nas mãos inimigas, dos filisteus, pessoal. Então, Davi fez esse voto ali ao Senhor, que ele não ia dormir, que não ia se deitar, não ia repousar, enquanto ele não encontrasse um lugar. E foi o templo que Deus não deixou que ele construísse, mas todos os materiais do templo ele arrecadou, ele conseguiu e deixou por orientação de Deus para Salomão, seu filho, ergueu o templo que levou o nome dele, né? O templo de Salomão, pessoal. Ele fez esse voto. E Deus recebeu? Recebeu. E o propósito dele foi alcançado? Foi. O templo foi erguido através do filho dele, Salomão. Então Davi fez votos ao poderoso Jacó. Então, é como a palavra diz, né? É melhor não fazer voto que você não cumprir. Agora, se fez o voto, cumpre. Se não pode cumprir, não pode, então não faz não, porque aí é pecado. Aí Deus vai cobrar também. Mas você faz um voto de coração ao Senhor, Ele vai te abençoar. E a revelação é que nós falamos ali, que você orar para o seu jovem, uma doença raríssima, está trazendo uma grande prova para a família. E Deus deu essa palavra não precisa receber essa palavra. Espere em Deus que ela vai ouvir essa mensagem. E ela vai fazer um voto ao Senhor. Qual é? Não sei. Nós vamos orar, você vai orar. E Deus pode mostrar, como mostrou para Ana. Ana, o voto que veio no coração dela foi isso. Ela era estéril. E ela falou ao Senhor, se o Senhor desse a um filho que ela ia dedicar, consagrar, desde criança, e cumpriu. E nasceu Samuel, desde criancinha, ela levou lá para o templo, para aprender o ofício sacerdotal, e dali ele virou, além de sacerdote, ele foi profeta e foi juiz de Israel. E julgou Israel, foi um belo testemunho, uma bela história, você vê lá no livro de Samuel, que fala ali sobre Samuel, 1º e 2º Samuel, fala a história dele, pessoal. Tá bom? Então aqui, já foi um tempo praticamente, tá vendo como é que maravilha? Veja a hora de Deus nos dar essa vitória para começar a gravar mais, pessoal. E a palavra diz o quê? Davi fez voto ao poderoso de Jacó. E ele fala aqui, ó, e tem hora que você lê esse salmo, você vai ver que é ele está vendo, tem hora que você não vê que ele está falando. Porque Davi é o tipo de Jesus Cristo, né, pessoal? Quando ele fala aqui, ó, se os teus filhos guardarem a minha aliança, os meus testemunhos que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no seu trono. Já é que está falando que é Deus. É o Espírito de Deus está falando, o Espírito Santo de Deus, Jesus está falando para ele. Por isso que eu digo, é lindo esse salmo, pessoal. Porque o Senhor escolheu a Sião. Quem é Sião? Israel. Está falando aqui do povo de Israel. Este é o meu repouso para sempre, que habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Aí ele fala, vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Sacerdotes, que foi Samuel. Davi também, ele comeu os pães da proposição, que era ali só para o sacerdote comer. E o sacerdote que para nós hoje seriam os ministros do Senhor, está prometendo que ia abençoar os ministros do Senhor, vestirei os seus ministros de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa, pessoal. Então tá aí, ó. Não se esqueça de orar por esse motivo que eu te falei. Essa palavra vai ser maravilhosa. Você compartilhar um assunto que talvez você não sei se conhece. Pessoas que você quer receber essa palavra, receber uma bênção que você está recebendo, tá bom? Ok? Então assim, ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa mensagem também. Deixe lá o seu comentário, faz a sua observação, deixe o seu like, vai estar ajudando esse canal a crescer para a glória de Deus, pessoal. A paz do Senhor Jesus, forte abraço, Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.